As prisões são parte do chamado sistema de justiça criminal. Elas existem para isolar e ressocializar pessoas que são consideradas uma ameaça à sociedade. Mas embora o número de prisões e pessoas encarceradas só aumente, o mesmo não pode ser dito da sensação de segurança nas grandes cidades. Será então que prisões podem contribuir para tornar nossas vidas mais seguras e para a construção de um mundo menos violento e mais justo? Apesar de sempre escutarmos que as pessoas que lotam as celas e galerias das penitenciárias representam uma séria ameaça à nossa segurança, apenas uma pequena parte está presa por cometer violência contra outra pessoa. Em 2019, no Brasil, só 11% da população carcerária estava presa por ações violentas, como homicídio, agressão, estupro, ameaça ou violência doméstica. Quase 40% foi presa por portar ou comercializar substâncias consideradas ilícitas. E para piorar, 35% delas ainda nem sequer foram julgadas. Ou seja, é possível que não tenham cometido os crimes dos quais são acusadas, mas pelos quais já estão sendo punidas. Filmes e a grande mídia nos dão a impressão de que as prisões estão cheias de assassinos em série, mas na realidade estão cheias de pessoas comuns. Os atos que as levaram à prisão têm um impacto pequeno se comparado às ações, sejam elas legais ou ilegais, de bancos, polícia, governos e grandes corporações, que encurtam e precarizam a vida de milhões. E são muitas vezes as ações dessas instituições que empurram algumas pessoas para o desespero e para a criminalidade. Estar na prisão não tem tanta relação com a violência, e sim com raça, classe e poder. Na verdade, a prisão serve para rotular grupos de pessoas como delinquentes, para que então sejam controladas para supostamente defender a sociedade. A criação dessa categoria permite a intervenção violenta do Estado nas classes populares, seja recrutando gente para o seu aparato repressivo, empregando pobres nos exércitos e na polícia, seja prendendo e matando em nome da ordem pública e em defesa da propriedade. Até mesmo o argumento que a polícia existe para nos manter livres da violência é falso. Cerca de 70% dos casos de homicídio não são solucionados no Brasil, enquanto mais de 3.000 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país só entre janeiro e setembro de 2020, das quais 80% eram negras. O sistema judicial é seletivo. Trata pessoas de raças e classes diferentes de forma diferente. Se todos os furtos, abortos, ameaças, lesões e outras ilegalidades fossem punidas, basicamente toda a população seria criminalizada. O sistema precisa ser seletivo. Se fosse punir igualmente todo mundo que violou alguma lei, não sobraria ninguém para ser guarda prisional, policial ou juiz. Pessoas brancas, ricas e com educação formal têm uma chance muito menor de serem punidas por seus crimes, enquanto pessoas pobres, negras e sem estudo correm um risco muito maior de serem punidas por crimes que sequer cometeram, e quando condenadas, recebem penas muito mais duras. Em resumo, o que se chama de fracasso do sistema de justiça em acabar com a criminalidade é, na verdade, seu sucesso em distribuir racionalmente a violência entre as classes populares. No fim das contas, o sistema judicial funciona mais como uma ferramenta para preservar o status quo, protegendo a propriedade privada e outros privilégios da elite, enquanto busca manter na submissão quem não se conforma e não se sujeita às leis criadas para manter as injustiças da sociedade capitalista. Pois os verdadeiros crimes de lesa humanidade são cometidos pelas classes dominantes na manutenção de seus privilégios e na defesa da propriedade. Mas vamos imaginar um mundo onde só pessoas que cometeram atos graves de violência sejam encarceradas, independente de sua raça ou classe. Quando uma pessoa vai presa, ela é submetida a um tratamento violento e cruel, passa por necessidades e privações. É muitas vezes abusada e violentada por outras pessoas encarceradas ou por agentes penitenciários.
Todo esse sofrimento, embora muitas vezes não seja causado diretamente pelo Estado, é em parte intencional, pois uma das premissas do sistema prisional é de que a punição leva a pessoa a se arrepender de seus atos e mudar de comportamento, e que o medo da punição também irá dissuadir as outras de praticar crimes. Entretanto, a história do sistema penal, aplicado há mais de 200 anos, mostra que isso não funciona. As pessoas não deixaram de cometer crimes por medo de punição. Pelo contrário, a criminalidade cresceu. O que prova que, além de cruel, o regime de punições é irracional e não cumpre o que promete. Por que insistimos nele? Ninguém aprende a conviver em sociedade sendo isolada dela. As prisões, em geral, tornam as pessoas mais violentas e desadaptadas ao convívio social. Elas não servem para reeducar ninguém. O que se aprende lá é como viver em uma prisão. Será que é eficiente usarmos a violência para criarmos um mundo menos violento? Ou será que isso vai apenas reforçar a ideia do uso de violência como uma forma preferencial para a resolução de problemas? Será que faz sentido usarmos a privação de liberdade como forma de alcançarmos um mundo mais livre? Ou será que isso colocará a liberdade de todos nós em risco? A reação punitiva tem uma tendência monopolizadora. Ela projeta a falsa ideia de que, com a punição, o problema está resolvido, deixando de lado outras formas mais eficazes, mas menos imediatistas e visíveis de enfrentar o problema. A punição, por exemplo, não ajuda agressores a entender os abusos que cometeram, nem a evitar repeti-los no futuro. Além disso, o foco que a punição coloca nos agressores deixa as pessoas agredidas de lado, não oferecendo nenhum apoio material ou psicológico. A punição sequestra a vontade da vítima em nome dos interesses do Estado, mas não com o objetivo de reduzir a dor ou resolver uma situação ou de transformar a conjuntura social ou cultural que levou ao conflito. A punição acaba se transformando em objetivo final, impedindo a criação de mecanismos realmente transformadores. Nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro são centenas de milhares de pessoas encarceradas em situação degradante, a terceira maior população carcerária do mundo. A ideia de que a punição pode resolver os problemas de segurança em nossas comunidades está profundamente enraizada em nossa cultura. Até mesmo crianças costumam ser punidas quando não agem da forma que esperamos. Mas nossas sociedades são um exemplo vivo de que esse modelo não funciona. As prisões nem sempre existiram, mas a ideia de aboli-las assusta as pessoas por conta da imagem de que a prisão resolve, de que se um fato foi julgado e houve uma condenação e uma punição, o problema está resolvido. Mas essa pessoa voltará para a sociedade, de forma mais desadaptada e, portanto, mais apta a realizar outras condutas desagradáveis. Muitas vezes a prisão ainda desestrutura as famílias das pessoas encarceradas, o que aumenta as dificuldades delas no convívio social, podendo levar outros membros da família a recorrer a ações criminosas para sobreviver, alimentando o ciclo de violência. Esse ciclo vicioso, que leva cada vez mais pessoas ao crime, é a verdadeira função do sistema de justiça criminal nas sociedades modernas. É uma das formas que o sistema usa para disciplinar os corpos, tornando-os úteis economicamente e dóceis politicamente, e tornando as classes populares governáveis e matáveis. As ações só se tornam crimes depois de terem sido definidas como crimes nas leis ou na cultura. O comércio de drogas é um exemplo mais evidente. O uso de drogas de forma recreativa ou em rituais religiosos faz parte da história de diversas sociedades e culturas há dezenas de milhares de anos. Elas só começaram a ser criminalizadas no século XX. Uma criminalização arbitrária que gera uma verdadeira guerra social contra as pessoas mais pobres, enquanto permite que corporações lucrem bilhões com as vendas de drogas legais, mas não menos perigosas. Grupos inteiros de pessoas são alvos do sistema judicial criminal simplesmente por tentar sobreviver, como pessoas pobres, negras e os povos indígenas.
Outras são criminalizadas por resistir ao capitalismo e ao Estado. Na nossa cultura, somos manipulados, através de mitos, a acreditar que quem comete um crime é uma ameaça direta a nós e nossas famílias, e que nossa segurança pode ser assegurada se vigiarmos, controlarmos e encarcerarmos os grupos de pessoas que mais sofrem por causa da pobreza, do racismo, do colonialismo ou outras formas de opressão. Boa parte da violência cometida por pessoas no mundo de hoje é fruto das privações, desigualdades e abusos, que são resultados das ações muito mais violentas cometidas por estados e corporações. Ao nos livrarmos desse sistema capitalista e autoritário, podemos começar a nos livrar dos problemas que eles criam. O Estado se beneficia da mentira de que para termos segurança temos que abrir mão de parte da nossa liberdade. Uma vez que a segurança é uma sensação que se conecta diretamente com nossa sobrevivência, o Estado consegue nos convencer de que não seremos capazes de aproveitar a pouca liberdade que temos se não priorizarmos a segurança e aceitarmos sua proteção. Em nome da segurança, o modelo de vigilância e controle das prisões é replicado na família, na escola, no hospital, na fábrica e nos condomínios, se tornando onipresente em nossas vidas. Na medida em que a sociedade foi incapaz de abolir a prisão, ela foi tragada pelo sistema prisional. Hoje vivemos em campos de concentração a céu aberto, monitorados e securitizados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas, seja nos condomínios de luxo ou nos condomínios menos luxuosos da amedrontada e covarde classe média. E assim, vamos cedendo cada vez mais da nossa liberdade, em nome de uma segurança que nunca chega. Na verdade, nossa sobrevivência, segurança e liberdade dependem de quão bem nós cuidamos umas das outras, e não de quão altos são os muros que construímos ao nosso redor. Enquanto existirem estados e desejos de autoritarismo, precisaremos nos defender de quem quer nos subjugar e explorar. Às vezes, precisaremos também nos defender de quem nos ameaça por não reconhecer os limites das outras pessoas, por não empatizar com elas ou por não se dar conta das consequências de suas ações. Mas é preciso termos atenção para que a forma como organizamos nossa defesa não se torne um perigo à nossa liberdade. A segurança brota de relações saudáveis entre as pessoas. As pessoas estão seguras quando têm suas necessidades atendidas, quando não estão desesperadas, quando têm espaços seguros para se curar de traumas e quando os traumas são prevenidos. Resumindo, construímos segurança ao garantir que as pessoas tenham o que precisam e construindo relações e comunidades saudáveis e não com polícia e prisões. É importante focarmos em ações que funcionem para prevenir e diminuir ocorrências desses fatos, e que, quando acontecerem, sejam privilegiadas medidas que cuidem de quem sofreu e busquem compreender as razões que levaram a essa situação, e tentar assegurar de que a pessoa que cometeu a agressão tenha a oportunidade de viver de outra forma. É um desafio visualizar ameaças e conflitos de uma forma que transforme nós e as outras pessoas, ao invés de enquadrar nossas antagonistas como inimigas permanentes que precisamos destruir. As prisões e as polícias existem há tempo demais, destruindo pessoas e comunidades. Existem formas de lidar com os inevitáveis conflitos da vida social que percebem as pessoas como capazes de crescer, se redimir e curar, e que estão organizadas para atender às necessidades da comunidade e não para proteger um sistema de opressão e desigualdade. A revolução é um processo de destruir o poder do Estado, e também um processo de renascimento de comunidades reais. O capitalismo nos força a sermos dependentes dos seus mecanismos para nossa sobrevivência. Mas depois que ele for destruído, nossa sobrevivência volta a ser uma criação coletiva.